Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas e capítulos que os livros oficiais preferem apagar. No episódio de hoje, você vai conhecer documentos secretos que revelam algo estarrecedor: as punições mais cruéis aplicadas contra escravos no Brasil. Castigos brutais, praticados em silêncio, mas que marcaram nossa história com sangue e dor. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir essas verdades proibidas que o Brasil insiste em esconder. Em 1789, nos arquivos da Câmara Municipal de Salvador, um documento oficial registrava algo que faria qualquer pessoa moderna estremecer de horror. O escrivão anotava friamente a compra de novos instrumentos para castigo de escravos, incluindo ferros de marcar em brasa, algemas com espinhos internos e um dispositivo chamado máscara de Flandres. Estes não eram objetos de museu. Eram ferramentas do cotidiano de uma sociedade que transformou a tortura em sistema legal e a crueldade em método de controle social. Você está prestes a descobrir a verdade mais brutal sobre a escravidão no Brasil, uma realidade tão chocante que foi deliberadamente apagada dos livros de história, censurada das salas de aula e omitida da narrativa oficial que aprendemos desde crianças. Durante os próximos 60 minutos, vamos mergulhar nos arquivos históricos mais sombrios do nosso país, examinar documentos que revelam práticas que desafiam a imaginação humana e entender por que essa verdade foi sistematicamente escondida por séculos. A escravidão brasileira não foi apenas trabalho forçado. Foi um sistema industrial de terror, uma máquina de destruição humana operando em escala continental durante mais de 3 séculos. Enquanto estudamos sobre a economia açucareira e a importância da mão de obra africana para o desenvolvimento do Brasil colonial, raramente nos confrontamos com a realidade visceral do que significava ser propriedade humana em um sistema projetado para quebrar não apenas corpos, mas almas. Os documentos históricos que sobreviveram nos contam uma história diferente daquela sanitizada que encontramos nos livros didáticos. Nos arquivos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, da Fundação Casa de Rui Barbosa, dos arquivos estaduais de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco, centenas de relatos inventários, registros judiciais e correspondências privadas revelam um mundo onde a violência extrema não era exceção, mas regra fundamental de funcionamento social. Imagine por um momento a fazenda de açúcar típica do recôncavo baiano, em 1750. Ao amanhecer, antes mesmo do sol nascer completamente, o som que ecoava pelos canaviais não era apenas do trabalho começando, mas dos gritos de homens e mulheres sendo castigados publicamente. Essa era a trilha sonora da escravidão brasileira, um concerto diário de sofrimento que se estendia desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Os métodos de punição documentados nos arquivos coloniais vão muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. O açoite, que conhecemos superficialmente dos filmes, era apenas o começo de um arsenal de tortura que incluía técnicas refinadas de causar dor máxima sem matar imediatamente a vítima, preservando assim o investimento econômico que cada pessoa escravizada representava. Nos registros da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, encontramos relatórios médicos de 1763, descrevendo ferimentos tão severos que os próprios médicos da época, acostumados com violência, expressavam choque em suas anotações. Um documento particular descreve um homem que chegou ao hospital com as costas literalmente abertas em tiras, resultado de um açoitamento com chicote de couro cravejado de pedaços de metal. O médico anotou que podia ver as costelas através da carne dilacerada, mas o açoite era considerado punição leve. Os documentos revelam métodos que parecem ter saído de manuais de tortura medieval. O pau de arara, por exemplo, não foi invenção da ditadura militar brasileira. Era prática comum nas fazendas coloniais, documentada já em 1654, nos registros de uma fazenda em Campos dos Goitacazes. A pessoa era amarrada pelos punhos e tornozelos a uma vara horizontal,
ficando suspensa de forma que seu próprio peso causasse dor extrema nas articulações, frequentemente resultando em deslocamentos permanentes. O que mais impressiona nos documentos históricos é a frieza técnica com que essas práticas eram registradas e regulamentadas. Existiam códigos específicos determinando quantas chibatadas cada tipo de infração deveria receber. Tentar fugir, 200 chibatadas. Responder ao feitor, 50 chibatadas. Quebrar uma ferramenta, 100 chibatadas. Olhar diretamente nos olhos do Senhor, 25 chibatadas. A violência era tão sistematizada quanto a produção de açúcar ou café. Nos arquivos da Biblioteca Nacional, um manual de administração de fazendas de 1789 dedica capítulos inteiros aos métodos de castigo, escritos com a mesma objetividade técnica de um manual de agricultura. O autor, um fazendeiro de Minas Gerais, descreve minuciosamente como aplicar cada tipo de punição para obter máxima efetividade pedagógica, como ele chamava. Para ele, torturar pessoas era simplesmente uma questão de eficiência administrativa. Um dos aspectos mais perturbadores revelados pelos documentos é como a violência era publicada e ritualizada. Os castigos não aconteciam em privado, eram espetáculos públicos obrigatórios. Todos os escravos da fazenda eram forçados a assistir às punições, que frequentemente ocorriam aos domingos após a missa. Crianças escravizadas eram obrigadas a presenciar essas cenas desde pequenas, como parte de seu processo de educação sobre seu lugar na hierarquia social. Os relatos de viajantes europeus que visitaram o Brasil no século XVIII e XIX oferecem perspectivas externas sobre essas práticas. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em suas cartas de 1816, descreve ter presenciado uma sessão de castigo em uma fazenda mineira que o deixou nauseado. Ele escreveu que, mesmo tendo crescido na Europa do antigo regime, onde a violência pública era comum, nunca havia visto algo comparável ao que testemunhou no Brasil. Henry Coster, viajante inglês que viveu no Brasil entre 1809 e 1815, documentou práticas que considerava excessivas mesmo pelos padrões da época. Em suas memórias, ele descreve ter visto pessoas sendo marcadas a ferro quente, não apenas no momento da compra, mas como punição por tentativas de fuga. As marcas eram aplicadas no rosto para que a cicatriz servisse como identificação permanente do crime cometido. Os instrumentos de tortura utilizados eram fabricados especificamente para causar máximo sofrimento. Nos inventários de fazendas preservados nos arquivos estaduais, encontramos listas detalhadas desses equipamentos. Chicotes com pontas de metal, algemas com espinhos internos correntes, com pesos específicos calculados para causar fadiga extrema sem impedir completamente o trabalho, máscaras de ferro que impediam a pessoa de falar ou comer ferros de marcar com desenhos personalizados para cada fazenda. A máscara de Flandres merece atenção especial. Era um dispositivo de ferro que cobria completamente a cabeça da pessoa, com pequenos buracos para respiração, mas que impedia completamente a fala e a ingestão de alimentos. Era usada como punição para pessoas que falavam demais ou que eram pegas comendo cana-de-açúcar durante o trabalho. Documentos mostram que algumas pessoas passavam dias inteiros com esses dispositivos, sendo forçadas a trabalhar normalmente enquanto sofriam desidratação e desnutrição. O tronco era outro instrumento amplamente documentado. Diferente da versão simplificada que vemos em representações modernas, os troncos reais eram construídos com requintes de crueldade. Alguns tinham espinhos internos que se cravavam na carne quando a pessoa se movia. Outros eram construídos em ângulos que forçavam posições extremamente desconfortáveis, causando dores intensas após poucas horas. Mas talvez o aspecto mais chocante revelado pelos documentos seja a naturalidade com que essas práticas eram aceitas e até celebradas pela sociedade da época. Jornais do século XIX publicavam anúncios de compra e venda de escravos que incluíam descrições detalhadas de cicatrizes e marcas como se fossem características técnicas de mercadorias.
Um anúncio de 1847 no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro descreve uma mulher de 20 anos como tendo excelente saúde, boa para trabalho doméstico, com algumas marcas de castigo que demonstram ter sido bem educada. A violência sexual era outro aspecto sistemático da escravidão que os documentos revelam com clareza perturbadora. Embora raramente discutida abertamente, estava presente em praticamente todos os registros. Inventários de fazendas frequentemente incluíam listas de crianças nascidas de estupros sistemáticos, registradas friamente como aumento natural do plantel. Algumas fazendas mantinham mulheres especificamente para reprodução forçada, tratadas literalmente como animais de criação. Os documentos judiciais mostram que a violência sexual era tão normalizada que raramente gerava processos criminais. Quando geravam, era quase sempre por questões de propriedade, nunca por consideração à vítima. Um processo de 1789, em Minas Gerais, discute se um fazendeiro tinha direito de estuprar uma escrava que pertencia a outro proprietário, tratando o crime como questão de propriedade privada. As fazendas operavam como estados dentro do estado, com seus próprios sistemas judiciários privados. Os fazendeiros tinham poder de vida e morte sobre suas propriedades humanas e exerciam esse poder com frequência assustadora. Relatórios de autoridades coloniais mostram que assassinatos de escravos eram tratados como crimes contra a propriedade privada, não contra pessoas. A punição para um proprietário que matasse seu escravo era geralmente uma multa equivalente ao valor de mercado da pessoa assassinada. Os métodos de resistência documentados pelos escravos eram igualmente extremos. Suicídios coletivos eram comuns, especialmente entre africanos recém-chegados. Documentos da Bahia de 1835 registram o suicídio de 43 pessoas de uma única fazenda, que se enforcaram coletivamente usando as próprias correntes. O fazendeiro registrou o evento em seus livros contábeis simplesmente como perda de capital. As fugas eram punidas com violência exemplar. Documentos mostram que pessoas recapturadas após tentativas de fuga eram submetidas a torturas públicas projetadas para desencorajar outros. Uma prática comum era cortar tendões dos pés, deixando a pessoa permanentemente aleijada, mas ainda capaz de trabalho limitado. Outra prática era marcar a ferro quente a letra F de Fujão no rosto, criando uma identificação permanente. Os quilombos, comunidades de escravos fugidos, eram atacados com violência militar extrema. Documentos oficiais mostram que as expedições punitivas contra quilombos tinham ordens explícitas para não fazer prisioneiros. Homens, mulheres e crianças eram mortos indiscriminadamente, e suas cabeças eram frequentemente trazidas de volta como troféus, sendo expostas publicamente em praças para servir de exemplo. O que talvez seja mais perturbador nos documentos históricos é perceber como essas práticas eram defendidas intelectualmente pela elite da época. Textos de juristas, médicos e religiosos do período colonial elaboram teorias sofisticadas, justificando não apenas a escravidão, mas especificamente os métodos violentos de controle. Argumentavam que a violência extrema era necessária para civilizar povos que consideravam naturalmente selvagens. A Igreja Católica, longe de se opor a essas práticas, frequentemente as legitimava. Sermões da época, preservados nos arquivos diocesanos, defendiam a escravidão como vontade divina e a violência contra escravos como forma de correção cristã. Alguns padres desenvolveram teorias teológicas específicas, justificando cada tipo de castigo como expressão do amor divino corretivo. A medicina da época também legitimava essas práticas. Médicos escreveram tratados argumentando que pessoas de origem africana tinham menor sensibilidade à dor, justificando assim a aplicação de castigos mais severos. Esses pseudocientíficos escritos eram usados para fundamentar legalmente a diferenciação nos sistemas punitivos. O aspecto econômico da violência também fica claro nos documentos.
existiam cálculos precisos sobre o nível ótimo de violência para maximizar produtividade, sem causar morte prematura do investimento. Manuais administrativos discutiam matematicamente quantas chibatadas causavam máxima dor, com mínimo risco de morte, tratando corpos humanos como variáveis em equações de otimização econômica. Os documentos revelam também como o sistema criou uma cultura de violência que se espalhou por toda a sociedade. Crianças brancas cresciam vendo violência extrema sendo aplicada diariamente, normalizando esses comportamentos. Relatos de viajantes descrevem crianças de famílias abastadas brincando de torturar bonecas negras, reproduzindo em miniatura as violências que presenciavam. A violência não se limitava às fazendas. Documentos urbanos mostram que nas cidades, especialmente Rio de Janeiro, Salvador e Recife, a tortura pública de escravos era entretenimento popular. Existiam locais específicos onde os castigos aconteciam, e multidões se reuniam para assistir, tratando o sofrimento humano como espetáculo. O Pelourinho de Salvador não era apenas um símbolo, era um instrumento funcional de tortura pública. Documentos da Câmara Municipal mostram que os castigos ali aplicados seguiam um cronograma regular, acontecendo em horários determinados para maximizar a audiência. As autoridades consideravam essencial que o maior número possível de pessoas, escravizadas e livres, presenciassem esses espetáculos de violência. Os códigos legais da época formalizavam essas práticas em detalhes minuciosos. As ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil colonial, dedicavam sessões inteiras aos métodos legais de castigo para escravos. Não era violência descontrolada, era violência sistematizada, regulamentada e protegida por lei. A resistência escrava também tomava formas extremas. Documentos judiciais registram casos de escravos que mataram senhores e feitores, sabendo que seriam torturados até a morte como punição. Alguns deixaram relatos explicando que preferiam morrer lutando a viver como propriedade. Essas histórias de resistência foram sistematicamente apagadas da narrativa oficial. Nas últimas décadas da escravidão, quando pressões internacionais começaram a crescer, os métodos de violência se tornaram mais sofisticados e discretos, mas não menos brutais. Documentos de 1870 mostram fazendeiros discutindo como manter controle através do terror sem chamar a atenção das autoridades que começavam a questionar as práticas mais extremas. A abolição em 1888 não aconteceu por benevolência, mas porque o sistema se tornou insustentável economicamente e politicamente. Documentos dos últimos anos da escravidão mostram fazendeiros calculando se era mais lucrativo manter escravos ou contratar trabalhadores livres, tratando seres humanos como simples variáveis econômicas até o final. O que é mais perturbador é perceber como essas práticas influenciaram permanentemente a cultura brasileira. A naturalização da violência, a hierarquia social baseada na cor da pele, a desvalorização da vida humana, especialmente de pessoas negras. Todas essas características da sociedade brasileira atual têm raízes diretas no sistema de violência sistemática que durou 3 séculos e meio. Os documentos mostram que a transição da escravidão para o trabalho livre manteve muitas das estruturas de violência e controle. Fazendeiros simplesmente adaptaram métodos de controle desenvolvidos durante a escravidão para o novo sistema, criando formas de trabalho forçado que persistiram por décadas após a abolição oficial. Por que essa história foi escondida? Os documentos sugerem uma conspiração deliberada de silenciamento. Após a abolição, as elites brasileiras trabalharam ativamente para apagar registros, queimar documentos e reescrever a história. Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, ordenou a destruição de documentos relacionados à escravidão, oficialmente para proteger a honra das famílias envolvidas. Essa política de esquecimento forçado criou a versão sanitizada da escravidão que conhecemos hoje.
uma narrativa que fala de trabalho forçado e condições difíceis, mas que omite completamente a realidade industrial de tortura e desumanização que os documentos revelam. Foi uma operação de propaganda histórica das mais bem-sucedidas da história mundial. A consequência é que hoje, mais de um século após a abolição, a maioria dos brasileiros não tem ideia da real extensão da violência que estruturou nossa sociedade. Essa ignorância não é acidental, é produto de uma política deliberada de apagamento histórico que continua operando até hoje. Entender essa história real não é questão de vitimização ou culpabilização, mas de compreensão histórica necessária para entender nossa realidade atual. As desigualdades raciais brasileiras, as altas taxas de violência policial contra pessoas negras, a naturalização da violência doméstica, todos esses fenômenos têm raízes históricas específicas que só fazem sentido quando conhecemos a verdade sobre nosso passado. Os documentos históricos nos mostram que a escravidão brasileira foi um dos sistemas de violência mais extremos da história humana, operando em escala continental durante séculos. Não foi uma instituição do passado distante. Terminou há apenas 135 anos, menos que a vida de duas pessoas idosas colocadas uma após a outra. É história recente com consequências presentes. A verdade documentada nos arquivos históricos brasileiros é mais brutal que qualquer ficção. São milhões de vidas destruídas por um sistema projetado especificamente para quebrar seres humanos, física, psicológica e espiritualmente. É uma história que precisa ser conhecida não para cultivar ódio ou ressentimento, mas para compreender honestamente como chegamos onde estamos e que tipo de sociedade queremos construir no futuro. Cada documento revelado neste vídeo existe nos arquivos públicos brasileiros, disponível para consulta. Cada relato citado pode ser verificado. Cada prática descrita está registrada em fontes históricas oficiais. A verdade está lá, esperando ser descoberta por qualquer pessoa disposta a enfrentar nossa história real. A questão não é se devemos conhecer essa história, mas se temos coragem de encará-la. Os documentos existem, os fatos estão preservados, a verdade está disponível. O que fizemos com essa informação nos últimos 135 anos foi escolher o esquecimento. Agora temos a oportunidade de escolher a memória, a compreensão e a construção de um futuro baseado no conhecimento honesto do nosso passado. Esta é apenas uma pequena amostra dos milhares de documentos que revelam a realidade da escravidão brasileira. Cada arquivo visitado, cada documento analisado, cada relato estudado confirma a mesma conclusão chocante. A escravidão no Brasil foi um sistema de violência muito mais extremo e sistemático do que qualquer narrativa oficial jamais admitiu. Se este vídeo te impactou, se essas informações te fizeram questionar o que você pensava saber sobre a história brasileira, você não está sozinho. Milhões de pessoas descobrem essa realidade pela primeira vez quando se confrontam com os documentos históricos reais. É uma experiência que muda completamente nossa compreensão sobre o país em que vivemos e sobre as origens de nossos problemas atuais. Deixe seu comentário contando o que mais te impressionou nessas revelações históricas. Que aspecto dessa verdade oculta você achou mais chocante? Que perguntas essas informações despertaram em você? Seu engajamento é fundamental para que conteúdos como este alcancem mais pessoas e para que a verdade histórica brasileira finalmente seja conhecida amplamente. Não esqueça de curtir este vídeo se ele trouxe informações novas e importantes para você. Cada curtida ajuda o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas que também têm direito de conhecer a verdade sobre nossa história. Compartilhe com amigos e familiares que precisam saber dessas informações. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque vamos continuar mergulhando nos arquivos históricos brasileiros para revelar outras verdades que foram sistematicamente escondidas de nós. A história real do Brasil é muito mais complexa, violenta e fascinante do que qualquer versão oficial já admitiu.
E cada documento descoberto nos aproxima mais da compreensão total de quem somos como sociedade. Nos próximos vídeos, vamos explorar outros aspectos ocultos da escravidão brasileira. Como funcionava a economia do tráfico negreiro, quais eram os métodos de resistência mais efetivos, como a abolição realmente aconteceu por trás dos bastidores políticos e como as estruturas de poder criadas durante a escravidão continuam operando hoje sob formas diferentes. Cada tema revelará mais camadas da verdade que foi escondida de nós. A história real está nos arquivos, esperando ser descoberta. A verdade existe, preservada em milhares de documentos que sobreviveram às tentativas de apagamento. Cabe a nós, como brasileiros conscientes, ter coragem de conhecer nossa história real e usar esse conhecimento para construir um futuro mais justo e honesto. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais revelações históricas que vão continuar mudando sua percepção sobre o Brasil.